Ainda de pé, abra sua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 24, apenas o versículo de número 49, como me foi passado, como é o tema, o assunto central desta campanha. Lucas, capítulo de número 24, apenas o versículo de número 49. Quantos encontraram, digam amém. Enquanto você procura, eu quero externar minha alegria de poder estar aqui mais uma vez, contribuindo para com esta obra, a qual temos uma autoestima e apreço em Cristo, desde longas datas, que pregamos aqui, ainda morando distante deste lugar, deste bairro, mas sempre estávamos aqui dando a nossa parcela de contribuição. Louvar a Deus pelo anjo da igreja, pastor Orlando Santos, o qual é nosso amigo há muito tempo. Louvar a Deus pela vida do Ministério Cristo Reina, na pessoa da sua liderança, a irmã Luciana. Louvar a Deus pela uma parte da mocidade da nossa igreja, na pessoa da irmã Rosângela, que está presente, a liderança. Louvar a Deus pelo círculo de oração, 3 irmãs que vieram do círculo de oração, na pessoa da irmã Fagna, a nossa diretora, e a vice-diretora, a irmã Rosenilde. Que Deus venha abençoar a todos de forma especial. Também estender meus agradecimentos ao irmão Dário Belforte, sobrenome bonito, né? Louvar a Deus pela sua vida, por esse convite, e nós estamos aqui para fazermos aquilo que nós mais gostamos de fazer, que é falar de Jesus. Se de mim eu não teria vindo, mas para falar de Jesus, do que Ele tem feito na nossa vida, eu amo fazer esse trabalho. Amém? Quem veio exaltar a Deus, diga glória a Jesus. Então vamos ler apenas o versículo de número 49, nos diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Coloca a sua Bíblia no banco, e você vai dizer bem alto assim: Jerusalém, lugar de promessa. Eu não ouvi. Jerusalém. Não ouvi de novo. Vamos lá? Amém. Podeis sentar. Sente-se glorificando o nome de Jesus. Jerusalém, lugar de promessas. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu encontro, dentro das linhas unidas da Bíblia Sagrada, eu encontro um texto que saiu do coração de Deus para o coração dos seus discípulos. Esse assunto, ora escolhido para esse culto, ele tem desafiado de certa forma os crentes deste século, desta geração. O texto, ora lido, ele entra em contradição ao pensamento de muita gente. O texto que temos lido essa noite, ele nos chama, ele nos convoca a relembrarmos, ou lembrarmos o momento em que a igreja de Jesus viveu há muitos anos atrás, uma experiência marcante, profunda, que até hoje é expressada através da sua adoração.
Esse texto, escrito pelo Dr. Lucas, ele deixa bem claro que mesmo sendo o homem ou a mulher dotado de valores, ou seja, financeiro, status, posição, veículo novo, carro bom, é possível um homem ser abastado de condições financeiras ou intelectuais e ao mesmo tempo ser um homem e uma mulher cheia e cheio do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo em uma época, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos um homem, que mesmo sendo ele naquela época, um médico, um cientista, um homem dado às faculdades naturais da medicina, sendo um homem que conhecia os segredos do corpo humano, embora não tendo uma experiência como Mateus ou como João, mas ele escreve com muita propriedade o seu livro, crendo que ele acredita que é possível um crente ser abastado de condições financeiras e ser cheio de Deus e da presença do Espírito Santo de Deus. Só aqueles que crê, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Esse homem, Dr. Lucas, ele não teve o privilégio de conhecer Jesus cara a cara. Ele não teve o privilégio, como Mateus ou como João, de andar com Jesus lado a lado e de viver as grandes experiências que um homem e que uma mulher tem ao andar lado a lado com Jesus. Ele aceitou a Jesus, aceitou o desafio por ouvir falar. E em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, como sendo um missionário perseguido da sua época, como sendo missionário maltratado, caluniado, pisoteado, e em uma das suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, uma certa feita, pegaram ele e deram uma surra no apóstolo Paulo, e jogaram ele de cima de um muro, e encontraram o apóstolo Paulo ferido, e levaram ele para o médico da sua época. E quem era ele? Dr. Lucas. E quando o Dr. Lucas teve o privilégio de estar ali, cuidando das cicatrizes do apóstolo Paulo, ele consegue enxergar naquele homem alguém que tinha experiência com Deus, alguém que aprendeu na sua trajetória espiritual ter uma experiência marcante com Deus. E eu posso imaginar Dr. Lucas olhando as cicatrizes do apóstolo Paulo, e quando ele começa a limpar aquelas cicatrizes, logo ele percebe que por debaixo daquelas cicatrizes momentâneas existia também outras cicatrizes que haviam sido contraídas pelo apóstolo Paulo. E ele começa a perguntar: você é um soldado romano? Por que você tem tantas cicatrizes? Parece que eu estou vendo o apóstolo Paulo olhando para ele dizendo: essas cicatrizes, elas foram contraídas, elas foram abertas por amor ao evangelho de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Essas dores que eu estou sentindo, elas foram contraídas porque eu sou pregador do evangelho, e eu falo de um Deus que cura, salva e liberta. Daquele dia em diante, despertou em Dr. Lucas uma curiosidade de conhecer melhor o Deus de Paulo. Dali para frente ele começou a ser amigo do apóstolo Paulo. Em uma outra situação, Paulo entrou de pregando, e a Bíblia diz que naquele dia Paulo prolonga-se a sua pregação até a meia-noite. Naquele episódio, cai daquela janela do terceiro andar um jovem de alto a baixo, e aquele jovem foi levantado morto. Naquela época chamaram o médico da época, que era Dr. Lucas, e quando o Dr. Lucas encontra aquele jovem morto, ele começa a dizer: o jovem está morto.
Naquele momento, Paulo, cheio da graça e do Espírito Santo, mais uma vez diz: ele não está morto, ele apenas está dormindo. E naquele momento leva ele para cima e faz aquela oração poderosa, e aquele jovem ressuscita. E Lucas está lá vendo aquilo que o Deus de Paulo é possível fazer. Aleluia, oh glória. Deixa eu vos falar uma coisa: um viver cheio do Espírito Santo é condição indispensável para um homem, para uma mulher que deseja ser cheio de vitórias na sua vida. Um viver cheio do Espírito Santo. Nesses últimos dias da igreja aqui na terra, deixa bem claro que você só conseguirá vencer as lutas desta vida se você ser um crente que tenha comunhão com o Espírito Santo. É possível você ser um crente vitorioso se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Agora, se você ser um crente seco, vazio de Deus, você não vai ter vitória diante das lutas e diante dos desafios desta vida. E eu glorifico a Deus porque esta noite eu estou pregando para um grupo de crentes cheio da graça e cheio do poder do Espírito Santo. E se é verdade o que eu estou falando, levanta a sua mão para cima e manifesta a glória de Deus que está sobre você. Aleluia. Paulo ensina que todo crente é selado pelo Espírito Santo, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo, pastor Orlando, depende da nossa submissão a Deus e da nossa entrega total, sem reserva. A nossa adoração a Deus, ela não é avaliada segundo a soma de momentos que passamos em jejum e oração, mas a nossa verdadeira adoração a Deus, ela é avaliada segundo os momentos que passamos em inteira dedicação neles envolvido. Você pode orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, passar semanas de jejum, mas se o teu coração não estiver aberto para o Espírito Santo, se a sua vida não estiver entregue ao trono da graça, você estará jejuando em vão. Eu conheço pessoas que passam 10 minutos orando e é o suficiente para prender a atenção de Deus para si. Aleluia. A oferta da viúva disse isso. Quem pode prestar um culto de adoração a Deus aqui esta noite? Quem pode prestar um culto de adoração a Deus aqui esta noite? Aleluia. Negar a ação do Espírito Santo na igreja é como deixar uma máquina em ponto morto, sem forças para prosseguir. É como um navio sem âncora na hora da tempestade. Um crente que não tem a presença do Espírito Santo, ele é igual um jardim sem flores, ele é igual uma plantação sem a chuva, ele é igual um carro sem o farol, ele é igual uma comida sem o tempero. Mas o crente que tem a presença do Espírito de Deus na sua vida, ele é igual um touro de Bazé. Ainda que venha as afrontas, ainda que venha um sambalate, ainda que venha as ameaças, ainda que venha as pedradas, ainda que venha os disse-me-disse, ainda que ninguém não acredita, ele permanece vivo, glorificando, exaltando, enaltecendo, porque ele sabe que aquele que o chamou é o suficiente para lhes dar vitória, vitória, vitória. Quem pode levantar a mão e quem pode glorificar o nome de Jesus?
Aleluia. Jesus, olha para cá. Eu vou começar a pregar. Jesus, no seu ministério terreno, ele esteve presente na vida dos discípulos. Em todos os sentidos, Jesus esteve presente. Quando os discípulos precisavam de um amigo, irmã Daiane, ele chegava para os discípulos e dizia assim: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto tenho recebido de meu Pai, vos tenho feito conhecido. Quando os discípulos estavam com fome, Jesus chegava para eles e dizia assim: não se preocupe, traga 2 pães, traga 5 pães e 2 peixinhos, que eu vou multiplicar agora, e eu vou alimentar uma multidão de maneira que eles vão comer, que vai sobrar. Quando eles estavam doentes, Jesus chegava para eles e dizia assim: não se preocupa, porque vocês estão andando com a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus tinha sempre uma palavra para eles. Quando eles estavam inquietos, Jesus chegava para eles e dizia assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Tudo. Não faltava nada. Eu posso imaginar os discípulos em conversas momentâneas, olhando um para o outro, dizendo: Ele é tudo para nós. Ele é o amigo presente. É tudo que precisávamos para sermos felizes, é andar com Ele. Mas aconteceu que chegou o momento em que eles perceberam que aquele amigo próximo estava quase se despedindo daquela trajetória humana. Jesus começou a demonstrar para os discípulos que o seu momento estava chegando. Lá no Getsemane ele demonstrou, e quando os discípulos começaram a perceber, eles começaram a ficar preocupados. Mas em João capítulo 14, versículo 16, Jesus alega o coração deles, dizendo assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vai dar para vocês um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês vão conhecer, porque Ele vai andar com vocês. Ele é Consolador também, aleluia. Outro Consolador, é o que Jesus diz. Observamos aqui que o pronome outro usado por Jesus não se tratava de um outro qualquer, irmã Luciana, mas de um outro igual a Ele, com as mesmas características de consolar, de guiar, de dar vitória, de consolar. Se você está sendo consolado por esse Espírito, então abre a sua boca e manifesta a glória esta noite, porque Jesus está presente aqui. Aleluia. Jesus passa pela cruz, Jesus passa pelo túmulo, Jesus ressuscita. E quando Ele ressuscita, Ele passa um período de 40 dias. 40 dias. E houve naqueles 40 dias algumas aparições. Jesus apareceu para algumas pessoas naquela época. E eu fiz uma pesquisa aqui. Jesus apareceu pelo menos, segundo os evangelhos, Jesus apareceu pelo menos 10 vezes às pessoas. A primeira vez, Jesus apareceu para Maria Madalena,
em João capítulo de número 20, versículo de número 16 até o 17. Na segunda aparição, Jesus apareceu a outras mulheres, possivelmente as Marias, Maria Madalena, Maria, as outras duas Maria. Na terceira aparição, Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, versículo de número 13 a seguir. Na quarta aparição, Jesus apareceu a Simão Pedro, em Lucas capítulo 24, versículo de número 34. Na quinta aparição, Jesus apareceu aos discípulos em Lucas capítulo 24 e versículo 36. Na sexta aparição, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos em João capítulo 26 até o 29. Na sétima aparição, Jesus apareceu a 7 discípulos em João capítulo 21 do primeiro a seguir. E outra vez na oitava aparição, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 6. E na nona vez que Jesus apareceu, ele apareceu para Tiago e aos apóstolos em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo de número 7. E na décima e última aparição, Jesus apareceu em Betânia, na sua sessão, subindo, e eles viram ali Jesus subindo, em Lucas capítulo 24 e versículo de número 50. Eu posso imaginar os discípulos agora preocupados. Olha para cá que eu vou encerrar a palavra. Olha para cá que você vai receber algo de Deus aqui nesta revelação. Eu posso imaginar os discípulos preocupados. Os discípulos preocupados por quê? Porque eles estavam aguardando a promessa. E o homem que havia feito a promessa para eles havia sido assunto aos céus. E eles estavam esperando ali. E a promessa para eles foi: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu posso imaginar agora eles olhando para o outro e dizendo assim: a festa da Páscoa, do Pentecostes, é lá que ele vai aparecer. Pentecostes era uma das 3 grandes festas celebradas em Israel. Acontecia 50 dias após a Páscoa e era conhecida como festa das semanas ou festa das primícias. E eu posso imaginar os discípulos olhando para o outro e dizendo: já se passaram 40 dias, só faltam apenas 10 dias. E foram para o cenáculo. Ali no cenáculo havia muita gente esperando a promessa. Olha para cá, olha para cá. Havia muita gente esperando a promessa. Mas passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e as pessoas começaram a se cansar de esperar a promessa e começaram a sair do cenáculo. Mas a Bíblia diz que 120 crentes estavam unidos, unânimes, e eles esperaram ali a promessa da descida do Espírito Santo. Eu quero perguntar esta noite: quem faz parte dos 120 crentes que está esperando a descida do Espírito Santo aqui esta noite? Levanta a sua mão e diga: eu faço parte. Olha para cá. Você imagina Deus sentado no trono. Vou fazer uma simulação aqui, permita. Você imagina Deus sentado bem no meio no trono, Jesus sentado à direita e o Espírito Santo sentado à esquerda. Os 3 estavam sentados lá nos tronos e olhando para o cenáculo em Jerusalém.
E os crentes orando, e um dizendo para o outro, dizendo: vamos orar, vamos continuar unidos, porque ele nunca prometeu algo para não cumprir. Vamos continuar orando, porque a promessa, ela vai se cumprir. Eles oraram o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, orando ali, o oitavo, orando ali. Eu posso imaginar eles orando e Jesus dizendo para o Pai: vai, Pai, manda logo o Espírito Santo descer sobre eles. No 9º dia, o Espírito Santo olhava para o Pai e dizia: deixa eu descer, eu estou ansioso para descer. E a Bíblia diz que no 10º dia de oração, 3 horas da tarde, eles orando ali, foi quando o Espírito de Deus desceu sobre eles. Arabacantarabacharabai. 3 horas da tarde, os zombadores estavam ali. A Bíblia diz que os zombadores estavam ali. E os zombadores diziam assim: esses homens estão cheios de mosto, estão embriagados, estão bêbados. Havia ali no cenáculo pessoas de vários lugares, várias línguas, pelo menos 18 pessoas de determinados lugares. Haviam pelo menos 18 idiomas havia ali no cenáculo. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam orando ali, no 10º dia, 3 horas da tarde, a Bíblia diz que apareceu ali um som de um vento veemente, impetuoso, invadiu aquele lugar. E foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Cadê a língua de fogo? Cadê as línguas de fogo que saiu do meio dos crentes? Cadê as línguas de fogo? Cadê as línguas de fogo? É preocupante os dias que nós estamos vivendo. É preocupante os dias que nós estamos vivendo. Porque nós crescemos, pastor Orlando, em uma igreja que em um culto como esse não ficava um crente batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas estranhas. Hoje a igreja está cheia de zombadores. Estão dizendo para que barulho, para que zoada, para que barulho. Mas naquele dia entrou um som dentro do cenáculo e todo crente falou em línguas estranhas. Se coloque sobre os seus pés. O Espírito Santo está dizendo para você aqui esta noite: eu ainda estou contigo, minha serva. Eu ainda estou contigo, meu servo. Não te abandonarei, não te deixarei.
Abra a tua boca e glorifica a Deus. O tema desta campanha te desafia a você abrir a boca e falar em línguas estranhas. Abra a sua boca e relembra o tempo que você falava em línguas estranhas. Não é proibido pular, saltar, rodopiar. Deixa os zombadores criticarem, porque tem Pedro que vai se levantar 3 horas da tarde para te defender e vai dizer: estes crentes, eles não estão embriagados, mas eles estão cheios da promessa que foi dita por Joel: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Alamacantou Bacharabahai. Ele me cantou Bacharabahai. Espírito Santo, desenrola a língua deste crente. Espírito Santo, renova a vida deste crente. Espírito Santo, usa este crente aqui esta noite. Espírito Santo, usa este crente aqui esta noite. Aleluia. Receba na tua vida a presença do Espírito Santo. Vem aqui à frente, fica aqui nesse espaço aqui todo mundo. Fica aqui nesse espaço aqui todo mundo. Fica aqui nesse espaço aqui todo mundo. Eles estavam atentos, olhe para cá. Não perca a atenção, não perca o equilíbrio. Não deixe Satanás tirar a tua visão deste culto. Nós estamos aqui um desafio espiritual. A Bíblia diz que eles estavam ali no cenáculo, lugar de adoração. Eles estavam aguardando. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar quando você está aguardando alguém? Você consegue? Você sabe quando você está aguardando alguém? Quando a gente está aguardando alguém chegar, a gente fica olhando para a rua, a gente fica olhando para o relógio, a gente fica atento, não fecha os olhos, porque está aguardando alguém importante. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Eles estavam ali orando, mas estavam aguardando o Espírito Santo. Eu posso imaginar eles dizendo um para o outro: ele está chegando. Ele está chegando, Ele está chegando. Ele nunca prometeu nada para nós para não cumprir. Ele está chegando, está chegando. Foi quando apareceu aquele som. Fecha os olhos, fecha os olhos. Foi quando apareceu aquele som que entrou lá dentro, fluindo como vento. Entrou lá dentro e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Eles foram cheios da graça, cheio do poder do Espírito Santo.